Fala pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja. Vocês já conhecem, o Thiago também, sou Eduardo Norato, Thiago Fonseca, atualmente meu sócio, e estamos de volta aqui com o podcast Tem Ninja para falar de assuntos não tão aleatórios assim, trazer coisas da atualidade. Você viu o que aconteceu com a cloud da AWS e com a cloud da Cloudflare essa semana? Vi. A perninha quebrada e o negócio... Faz um pouco de diferença quando a Cloudflare para de funcionar. Caramba! É impressionante o número de empresas, o número de servidores e etc. que usa esse recurso, cara. Impressionante. De serviços. Bom, não sei se você tem essa informação ou não, mas essa semana houve um dia em que houve uma parada, metade do período, na Cloudflare. Cloudflare é um CDN, né? Um Content Delivery Network. Eles têm vários serviços agregados, então eles entregam conteúdo e, no geral, eles oferecem proteção contra ataques, DDoS, eles funcionam como um proxy, né? Para os sites, assim, para vários serviços. Então, é uma nuvem bem grande e muitos serviços de muitas operadoras grandes, de empresas grandes do Brasil, estão, não só do Brasil, mas do mundo todo, estão penduradas na nuvem da Cloudflare. Então hoje a gente vê o quanto a gente está dependente dessas coisas, assim, né? O quanto a gente está dependente do cloud. E aí, uma coisa que eu queria falar sobre a nuvem, porque a nuvem nada mais é do que... Que nuvem? Onde fica essa nuvem? Então, mas a nuvem, na realidade, é o servidor que está dentro De um data center. de um data center. Está fora do meu ambiente. Então é o servidor do outro, não é o servidor seu propriamente. Você pode até ter um serviço que você paga. Um DPS, né? É seu. É um servidor seu que está lá no mundo. Os dados são seus, as propriedades intelectuais, o conteúdo dali vai ser seu, mas ele pertence ao outro. Pode ser meu também, né? Existe o serviço de colocation, né? Isso. Eu não sei quais nuvens das grandes que a gente tem no Brasil oferecem colocation. Não sei se os grandes data centers. Não sei, cara. Eu acho que são serviços menores, né? Equinix deve fazer isso. Apesar de data centers grandes, a escala, o data center deve fazer isso também. Todozinho, tá? Nunca precisei procurar, mas acho que a Binário faz isso também. E a gente consegue explicar. Existem várias formas de você contratar um serviço na nuvem, certo? Certo. Por exemplo, você pode contratar um banco de dados. Tô pensando que a gente consegue explicar qualquer coisa. Aí você vai trazer um negócio que eu não consigo explicar. Não, por exemplo, a gente pode contratar um serviço de banco de dados, né? Normalmente, quando você instala um banco de dados num servidor local, você vai lá, se for um SQL ou qualquer outro serviço, um Oracle, o que quer que seja, normalmente você vai e instala esse serviço num local ali. Você pega o disco de instalação, você pega a mídia de instalação ali, faz a instalação do serviço. Sobe serviço, publica. Exatamente. Em cloud, como é que funciona? Quando você tem, por exemplo, vamos supor que você contratou o SQL do Azure, tá? O que ele vai te entregar é o acesso ao banco. Então você vai pegar o seu gerenciador de SQL e vai se conectar no endereço que ele der, com a porta publicada que ele der, com o usuário e senha que ele te fornecer. Então você vai se conectar lá, você vai criar tabela, você vai fazer o que você quiser. Está acessando aquele banco. Só que você não vai acessar o RDP do Windows, por exemplo, porque pode ser que aquele banco até nem esteja no Windows, ele pode estar no Linux. Diga-se de passagem, o Azure usa muito Linux. Você pode contratar um serviço, por exemplo, na local web, de um VPS. Então é um servidor seu, né? um ambiente exclusivo para você. Você vai acessar ele via RDP e lá você vai subir o serviço de banco de dados, por exemplo.
Inclusive, eu tive um caso de um cliente há uns anos atrás que ele contratou um servidor, na verdade assim, ele contratou um serviço SQL, ele contratou banco, só que a local web deu acesso para ele no Windows. Você sabe o que é mais interessante? A local web publicou na porta padrão. Nossa! E aí, cara, você entrava no gerenciador do banco e você ia lá nas tentativas de login. Cara, era assim, não parava os alertas de tentativa de login. Só para vocês entenderem o que a gente está falando. O VPS, ele é uma sigla para Virtual Private Server. Então, é um servidor virtual, privado, que você contratou. Então, você pode fazer o quê? É como se você estivesse pagando para o data center para você ter um servidor dentro da nuvem lá e é um serviço seu. Você pode fazer o que você quiser com ele, instalar o que você quiser. É um Windows mesmo que está rodando, ou um Linux, onde você acessa esse Windows, esse Linux e faz os acessos lá. O que ele está dizendo que aconteceu é que é o seguinte: ao invés de contratar um serviço de banco, e o serviço de banco ele pode oferecer algumas vantagens, porque no geral o serviço de banco ele é dada uma interface de gestão desse serviço para você e você controla ali a capacidade desse banco. E aí, obviamente, quanto mais capacidade você alocar para esse banco, e aí vai depender da sua necessidade, né? Se você precisa você vai ter muitos acessos e tal, você vai poder controlar isso, e aí, obviamente, você vai pagar mais caro esse banco para ele ficar ligado, o preço dele por minuto, por hora, vai ficar mais caro. E quando você faz essa contratação desse serviço, a escala disso ela é muito simplificada pela interface. Você simplesmente vai lá, pega a sua instância que está lá, eu estou tendo muito acesso ao banco. Você olha no seu relatório lá, você vê que o banco está sendo usado demais, eu preciso de mais recursos. Então você simplesmente vai lá, contrata um pacote maior, uma escala maior, e aí você alivia aquilo que está... Dependendo de onde você contratou, você tem um slidezinho, AWS, por exemplo, você clica aqui e arrasta, tipo assim, aí tem, sei lá, 12 GB. Aí você arrasta até 24 GB e solta, e ele vai subindo na hora. Exatamente, e eles têm uns nomes para isso, Elastic Cloud, algumas outras... Aí é nome de produto, né? Sim. Perfeito. Mas no final das contas, é isso que facilita. Quando você tem um banco de dados rodando dentro de um Windows que você controla, e aí imagina assim, né? Pensa que esse serviço de banco, ele não está em um único servidor. Você tem lá um rack, você tem 10 racks cheios de servidor, ou você tem um Blade server lá com 10 lâminas, sendo 10 servidores, com uma altíssima capacidade, ligado num storage de altíssima capacidade, e aí na hora que você faz as alocações de recursos, você decide pagar mais pelo serviço, ele faz isso de forma automatizada dentro daquele pool de recursos que está disponível ali. E aí, obviamente, você vai ter o custo disso. Né? E quando você tem isso instalado dentro de um servidor Windows, você tem que ir lá manualmente fazer a instalação do banco de dados, do serviço do SQL, tem a questão do licenciamento desse serviço, que você tem que comprar as licenças da Microsoft para você fazer o acesso. Tem um monte de coisa que você precisa ver e tem também as limitações do servidor, que vai ser a mesma limitação de um servidor físico. Licenciamento de patch, você vai... Exatamente. Tem que reiniciar, tem que ficar patch, você tem que cuidar de backup disso. Então, dependendo do que você for fazer, não é o ideal. Está longe do ideal. É que assim, vamos pensar, vamos dar um passo para trás, assim, sabe? Vamos olhar de fora da caixa isso. A gente sabe como funciona um servidor. Beleza? Certo. Sistema operacional, sobe o sistema operacional, instala a SQL, a aplicação da SQL, sobe o serviço de banco, parará, tarará, tarará. O que eles têm não é diferente disso. Exato. É a mesma coisa. Só que, como você disse, está lá num Blade, está lá num data center, cara, está num negócio lá muito robusto, que talvez tenha um container Que só de replica, disco, sabe? que Sei replica lá, com outro perfeito, país perfeito. e tudo mais. Só que no fim do dia, quando a gente fala de infraestrutura, é basicamente a mesma coisa. Então, quando eu vou lá e dou um slidezinho lá, aumentando a memória, aumentando a capacidade X, Y, Z, o que ele está fazendo é o que eu faria de abrir o SX, ir lá na VM, aumentar a memória e tudo mais. Está fazendo. E aí, veja só, estou tornando simplório o negócio, certo? Ah. Mas, do ponto de vista técnico, é a mesma coisa que está acontecendo. Só que é claro que eles têm uma infraestrutura que
que permite tudo isso acontecer de uma forma muito mais dinâmica. Ao invés de ter um sistema operacional, que tem um banco, etc., eles têm talvez uma infraestrutura e uma aplicação que gerencia todos esses bancos. Então, aí eu tenho uma aplicação lá que está consumindo, sei lá, 50 petabytes de RAM, e eu estou usando 10 GB, e aí eu vou lá e aumento, e simplesmente aumenta lá e está tudo certo, tudo está funcionando ao mesmo tempo e tudo muito dinâmico, por causa da robustez. Mas, do ponto de vista técnico, é a mesma coisa. Tem um sistema operacional, tem a aplicação, tem serviço, e aí a gente faz a alteração e é um robozinho lá, né? Isso tudo acontece de uma forma mais automática. Então, explicando de uma forma simplória, eu acho que é legal a gente entender como as coisas funcionam, porque quando a gente faz uma configuração, e aí de repente você está lá na AWS, lá, ou no Azure, por exemplo, aí você vai lá e sobe a memória do seu server. Cara, ele não aumenta a memória do nada. Então ele vai falar, ó, você precisa reiniciar o servidor. Na hora que você reiniciar o servidor, o que você faz? Você para o sistema operacional, ele troca o hardware lá e depois ele sobe o sistema operacional de novo. Então isso faz sentido. Por quê? Porque se fosse no meu servidor aqui e eu fosse aumentar a memória, eu ia ter que desligar o sistema operacional, desligar o hardware, colocar o pente de memória e ligar tudo de novo. Então lá vai ser a mesma coisa, o sistema operacional precisa parar para que ele consiga fazer a alteração de hardware e subir todos os serviços no novo hardware, entre aspas. Né? Então é legal a gente entender essas coisas mais ou menos por dentro, né? Como as coisas funcionam de dentro da caixa, para que quando a gente contrata um serviço a gente consiga olhar de fora e saber o que está acontecendo lá dentro. E nesse sentido, então, faz todo sentido dizer que o profissional de infraestrutura, o administrador de redes, ele é tão necessário para a nuvem quanto ele é necessário para aquilo que é on-premises. Sim. Acho que a questão é a seguinte, vamos definir necessário, porque assim, você pega um cara que não entende nada de infra, por exemplo, um desenvolvedor. O desenvolvedor vai lá, ele sobe o serviço, ele não precisa entender, porque ele vai lá, aperta o botão e funciona. Então é o seguinte, o dia que ele apertar o botão e funcionar, ou o dia que ele precisar analisar o quanto ele precisa para fazer funcionar, aí talvez ele vai precisar de um cara de infra. Então, eu não diria necessário, porque a gente diria que é como se fosse um pré-requisito. Não, o pré-requisito é um cartão de crédito. Sim. Agora, se você quer saber o que está fazendo, se o cara está dimensionando uma aplicação, se o cara precisa de... Cara, eu preciso saber quantos gigas eu vou pôr aqui para consumir isso daqui. Você sabe o que está funcionando lá por trás. Você sabe que você está contratando um servidor que você vai instalar o SQL. Então você sabe que pelo menos uns 8 GB já vai para o sistema operacional. E a diferença vai ter que usar para outras coisas. Você sabe que você vai ter que rebootar aquele servidor de tempos em tempos, X, Y, Z. O desenvolvedor ele não vai olhar para isso. Ele não sabe analisar isso. Porque ele não tem esse conhecimento técnico. Então, qualquer coisa que seja um pouco mais robusta, ou que seja um pouco mais preparada, talvez, ou mais pensada em termos de aplicação, serviço, etc., precisa de um profissional de infraestrutura. Legal. Então é uma coisa absolutamente necessária. Muito legal. É isso aí. Agora, só concluindo o que eu estava dizendo, ele falou, eles publicaram na porta padrão. Né? O protocolo TCP/IP, ele tem lá uma quantidade de portas TCP e portas UDP, que você faz a liberação no Firewall, e alguns aplicativos, né, como o próprio SQL, tem uma porta definida por padrão lá, que é a porta 1433, que é a que ele utiliza por padrão. O que eles fizeram eles subiram o serviço e eles pegaram essa porta padrão 1433 e expuseram isso para a internet. Se você quiser ver como que funciona isso na prática, tem um vídeo aqui do meu canal, onde eu peguei um servidor meu, um servidor de testes, e expus ele direto na internet. Coloquei até uma senha fácil para ele e a gente viu o servidor ser invadido. Eu mostrei os registros de log lá. Nossa, porque então tem um vídeo aqui, eu vou pedir para o editor colocar aqui o vídeo, colocar um cardzinho aqui em cima com um link lá para o vídeo, vou deixar na descrição também. Mas o fato é que o que aconteceu então foi isso, quer dizer, ele publicou o serviço do SQL Server na porta 1433 e isso é um problemão, porque o robô que faz o teste, ele faz uma tentativa de quebrar essa senha, entre aspas, que é uma força bruta, que ele chama, um ataque de força bruta. Vamos pensar o seguinte, deixa eu me colocar no lugar do criminoso por um momento. Eu estou interessado em acessar os seus dados. Seja para criptografar ele e pedir Bitcoin em troca,
seja para eu saber o que você está guardando lá no seu banco de dados, não importa qual é a razão, Seja para usar o seu banco, para criar um banco para mim, para poder usar os teus recursos. O seu SQL para poder criar para poder fazer alguma coisa para eu dar golpe. Perfeito. E aí eu coloco isso dentro da sua infra, dou meu golpe. Que aí, inclusive, de LGPD você é corresponsável, né? Sim. Então, se eu descobrir a senha do seu banco ou do seu SQL, entrar lá, criar um banco de dados para eu cometer um crime, você é corresponsável, você é cúmplice meu no crime. Sim. Então, olha o ponto da segurança aí. Mas, vamos lá. Vamos pensar com a cabeça aqui do criminoso. Então, eu estou interessado em acessar o seu banco. Então, eu vou criar um robozinho que vai ficar varrendo a internet com um monte de IPs aleatórios, certo? E a hora que ele achar um, ele, opa, consegui. Então, qual que é a porta que você vai pôr para tentar? A 1433. É a primeira coisa. Então, eu vou tentar o IP 200.xyz.xyz.x, 1433. Ah, não deu nada. Tentei acessar e não respondeu. Não tem problema, vamos pro próximo. Então, o final X, agora o final Y, agora o final Z, agora o final A. E eu vou tentar isso. Chega uma hora que acerta a abelha. E aí, opa, pingou aqui, pediu o usuário e senha. Beleza. Primeira coisa que eu vou tentar, admin. A segunda que eu vou tentar, admin 1234. A terceira que eu vou tentar, admin 1234. No dados SQL é o SA. SA, né? Perfeito, verdade. Que é o usuário padrão. Então, tudo que é padrão, o robô vai tentar. Sim. Ele vai tentar SA, depois ele vai tentar admin, depois ele vai tentar administrator, depois ele vai tentar administrador. Ele vai ficar tentando com todas as possibilidades de usuário e senha, todas as combinações possíveis, ele vai ficar tentando aquilo. A questão é que ele é um robô, então ele pode tentar zilhares de senha em poucos espaços de minutos. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para que eu minimamente estabeleça algum nível de segurança, por mais simples que seja? Não usar o usuário padrão. Então eu tenho um usuário admin.xyz com a senha complexa, obviamente, certo? Então eu já tenho um passo. O segundo é não usar a porta padrão. Então eu vou usar a porta XYZ, mas eu vou evitar portas que sejam padrão. Eu lembro inclusive que no passado, isso assim, sei lá, anos 2000 e pouco, a gente usava portas altas, né, tipo 65 mil, né, 35 mil e tal, para publicar os RDPs na época, né, não tinha acesso remoto tão fácil, tão simples assim. Não né? Era tão óbvio. E, exato. Então, eu nem vou entrar no mérito de usa porta alta, porta baixa, acho que não é isso. Acho que não usa porta padrão, sabe? O terceiro passo para mim, monitore. Vai lá olhar, tá tendo tentativa? Sempre vai ter tentativa, porque alguém vai achar. Mas monitore quantas tentativas estão tendo. E aí, mais um, e talvez o último. Contrata uma espécie de Cloudflare, por exemplo. Então, o que você vai fazer? O Cloudflare está no meio, ele vai fazer uma camada intermediária. Eu tenho meu servidor com banco aqui. IP 200.192.200.100, por exemplo. Aí eu venho no Cloudflare e eu vou pôr esse IP aqui. O Cloudflare, ele vai gerar um nome DNS para mim. Por exemplo, DNS tiagão.cloudflare.com, exemplo. E aí, quando eu for publicar, eu vou colocar o do Cloudflare, eu vou colocar dnstiagão.cloudflare.com. É isso que eu vou publicar para os meus clientes, para os usuários, nas aplicações. É isso que eu vou fazer. Aí, o que vai acontecer? A galera vai começar a tentar. Os robozinhos da internet também vão começar a tentar. Só que o Cloudflare, ele vai fazer o papel de análise. Ele vai dizer assim, cara, tá tendo muita tentativa. É tipo, tanta tentativa que se fosse direto nesse servidor aqui, o servidor já tinha caído. Só por responder os requests. Então o banco ia ficar lento, a aplicação ia ficar lenta para gravar ou ler uma informação, não porque alguém invadiu, mas porque tem um monte de gente tentando acessar. Então essa é uma outra camada que dá para fazer também. A gente começou lá na senha e foi para lá no Cloudflare. Talvez seja por isso que tantas empresas usem o Cloudflare, porque faz muito sentido usar isso. Você não tem perda de performance, e se tiver uma perda, mas assim, cara, incalculavelmente baixo, né? E é muito importante para você, ataques DDoS, que é o Denial of Service, né? Cara, você
tem tanta gente, ou um agente só tentando tantos acessos, que ele vai deixar o seu servidor fora do ar só porque ele ficou tentando responder as tentativas de login. Geralmente isso você não vai ter um denial of service, não, um DDoS, se você tiver só um agente tentando, só um ataque de um... porque hoje qualquer banda... Pode ser um criminoso com muitos agentes, né? Sim. O que o criminoso faz para fazer um tipo de... Porque assim, gente, uma coisa é DDoS, outra coisa é força bruta. Né? O DDoS, ele realmente quer fazer o seu serviço parar de funcionar, que é o Denial of Ele Service. nem tem interesse de entrar, né? Exatamente. O interesse dele é parar você, de funcionar. Né? E o outro é o de força bruta. E a força bruta é onde ele pega os usuários e senhas e vai tentando. Mas a minha senha é uma senha super complexa que eu uso aqui e é difícil de identificar. E aí são algumas coisas que... o atacante, normalmente, o que ele faz? Quando ele cria o robô... Como é que é? Pensamento intrusivo. O atacante faz gol. Foi mais forte que eu. Não, mas o cara que tá atacando, o robô, né, o criminoso que vai criar o robô, o que ele faz? Existem listas na Dark Web que estão à venda, algumas estão disponíveis, e elas com nomes, com relações de nomes de usuários e senhas, de e-mails e senhas. Então, que foram vazadas de serviços na internet. Vazamento do Serasa. Exatamente. Então, se você pega, por exemplo, o próprio Serasa tem uma monitoração disso, mas algumas ferramentas, por exemplo, eu utilizo de VPN o Surfshark. E aí eles têm lá um serviço onde você coloca os seus dados, coloca os seus e-mails e ele faz uma busca na Deep Web para saber se encontra alguma coisa lá, né? E aí ele fala, olha, você teve senha vazada em tal lugar e tal. E tem um site onde você pode testar, né, se a sua senha foi vazada em algum lugar. Qual é o ponto? Se a sua senha for vazada, por mais complexa que ela seja, ela perdeu a segurança dela. Perfeito. Por quê? O atacante, se você usar essa mesma senha num outro serviço, pode ser que ele chegue numa relação entre o seu usuário, o seu e-mail e aquela senha. Ele joga aquele monte de senhas e ele joga aquele monte de usuários e ele vai tentar. Em algum lugar ele vai conseguir entrar. E uma hora ele vai tentar, e uma hora ele vai conseguir. Por quê? Porque ele tem todo o tempo do mundo, dia e noite. Exato. O robô está lá, dia e noite, tentando. Então, no teste que eu fiz aqui no canal, que eu coloquei a porta RDP, que é a porta padrão, né, que é a porta 3389, eu coloquei ela para rodar, coloquei um usuário e deixei rodar. E coloquei uma senha administrador e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para ver o que dava. Na hora que eu entrei no servidor, tinha um servidor de e-mail criado, tinha vários usuários criados, porque eu imaginei o seguinte, não é só para ransomware, que é o sequestro de dados, que eles fazem a invasão. Dependendo do robô, ele conseguindo as credenciais, ele vai usar o seu servidor para fazer o que ele quiser. E ele pode usar para fazer o que ele quiser e depois ele ainda pode infectar. Ele pode usar para minerar Bitcoin. Sim, por exemplo. Exatamente. Então, foi assim, eu deixei uns 2 dias lá o servidor rapidinho. Eu tinha um serviço de e-mail rodando no meu... um monte de coisa ali. Nossa, que risco. E é interessante que é assim... E tudo bem, sabe? Porque eu fiz isso na minha casa, num servidor no ambiente de laboratório que eu tinha lá, e o meu IP é dinâmico. Então... Perfeito. Não durou muito. Assim... o e-mail foi reportado como spam. É só ir lá, desligar o modem, ligar, ele vai pegar outro IP e acabou. Tá resolvido. A vida tá resolvida. Mas... É muito interessante porque, assim, a ideia é que o servidor fosse rapidamente. E, assim... O servidor ele pode estar com patch, ele pode estar atualizado, ele pode estar na última versão, porque o cara está literalmente entrando com as credenciais de administrador. E aí ele faz o que ele quiser. Já tive situações onde o cliente foi invadido e assim, era uma situação muito, muito específica. Né? E coisa assim, não faz tanto tempo assim. Né? Não é uma coisa que faz muito tempo. E olha só, a gente tinha uma senha absurda, um usuário que era... o usuário ainda estava com um usuário padrão, né, de domínio, mas a senha era uma senha absurda, e a porta de publicação era alta. E uma porta
E mesmo assim aconteceu a invasão, o sequestro de dados, a implementação de ransomware e o pedido de resgate. O fato é o seguinte, a gente precisa ficar esperto, se cuidar de algumas coisas, usar cofre de senha, principalmente quem é da área técnica, porque tem a senha de diversos serviços diferentes. É diferente do cara do financeiro que tem a senha do banco. Ele tem uma senha, de uma conta do banco. Você tem todas as senhas de todos os admins, de todos os servidores, de todos os serviços. Então, o cara do RH tem a senha do aplicativo do ponto. Você tem do aplicativo do ponto, do aplicativo financeiro, você é o admin do sistema do AD. Então, ter um cofre de senhas é essencial. Tem que ter um cofre de senhas, cara. Porque aí você armazena as suas coisas em um lugar minimamente seguro. E ataque. A gente não pode mais pensar, eu preciso ficar esperto porque se eu tiver um ataque. Não. Preciso ficar esperto porque quando eu tiver um ataque, porque o ataque vai acontecer. Vai acontecer, isso é um fato. Se você colocar qualquer ferramenta de monitoração, qualquer firewall de borda que registre os logs, e eu fiz essa demonstração no meu vídeo também, porque lá eu demonstrei que haviam tentativas, né? Eu coloquei para ele registrar os denies, então haviam tentativas em todas as portas de serviço que você imaginar que contenham serviços como SQL, como Terminal Server, RDP, como VNC, como um monte, assim, você percebe que ele tem lá, tudo que ele nega, normalmente, assim, vindo de... E aí você vai verificar os IPs, o IP é da China, da Rússia, de não sei da onde, que são robôs que estão rodando no data center lá, provavelmente num servidor que também foi invadido. E que assim, o cara vai dormir, levanta de manhã, bom, vamos ver quantos usuários você tem hoje. Exatamente. Aí vai lá, tem lá centenas. Exatamente. E tem um site muito legal, que é o ransomware.live, que tem lá os diálogos, onde as empresas que foram atacadas e invadidas, tem os diálogos que eles tiveram com o criminoso, né? Com o golpista. Do atacante. Tá. E teve negociações assim, que o cara pagou 250 mil, porque tem lá, né, se foi pago ou não, e o cara teve que pagar 250 mil dólares, 500 mil dólares pro cara que fez a invasão. Porque imagina o seguinte, o cara tem acesso a tudo. Então, quando você vai pedir o resgate, ele sabe o que está lá. E aí tem um outro problema, ele tem acesso àqueles arquivos e ele pode vazar. Então, nos sites, nos diálogos, a gente vê, olha, a gente tem acesso a todas as informações e nós vamos vazar informações confidenciais da sua empresa. Então, você paga uma multa para o seu governo aí, por conta das LGPD, GPDR da vida. É isso aí. Então, além da camada do backup, né, de se proteger com a recuperação desses dados para não precisar pagar, tem o fato em si que é a invasão, que pode gerar um problema sim. E aí, pela LGPD, você tem que reportar, né, que aconteceu. Não é só reportar, né, você fica responsável pelos desdobramentos disso, né. Então, reportei, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Aí é o cara lá, tal lugar X teve prejuízo por conta disso, cara, eu sou o responsável com o prejuízo que ele teve. E é aí aonde o profissional que tem a capacitação para analisar essa vulnerabilidade se torna absolutamente indispensável, essencial nos dias de hoje. Então, você sabe que assim, o cara que é o desenvolvedor ou a pessoa que está trazendo uma solução, um banco de dados, X, Y, Z, ele não está olhando para isso. Porque o que ele precisa fazer é entregar o que o cliente pediu. Eu não quero que soe também que, então o Thiago está falando que os caras são todos negligentes. Não, não é isso. É que eles não têm esse conhecimento que você falou, de infra. Quando tem, ele é superficial. Então, a pessoa que olha para a segurança, ela precisa ter um conhecimento de infra para poder dizer, cara, aqui está descoberto. Aqui você precisa mexer. Aqui você precisa ajustar. Aí o cara vai dizer, nossa, mas isso vai afetar a performance. E é um conjunto, tá? Por quê? Porque o cara de infra ele não precisa saber programação.
Perfeito. E aí, além da vulnerabilidade que você pode ter na infra, a gente está falando de firewall, a gente está falando de backup, a gente está falando de senha, a gente está falando de validação, de autenticação multifator e todos esses quesitos que o profissional de infra precisa saber. O que o cara que é o desenvolvedor, ele precisa ter o conhecimento da parte dele, que é com relação às vulnerabilidades do código, SQL injection, esse tipo de coisa. Então, é um conjunto. E aí, no final das contas, o que vai se fazer é, se você vai estar colocando uma aplicação para produção, né, que é importante e que vai ser acessada por múltiplos usuários em múltiplas instâncias, ou até algo que você vai publicar na web. Vou te dar um exemplo: você fez uma aplicação, você desenvolveu uma aplicação onde você vai oferecer um SaaS, né, um Software as a Service. Se a sua aplicação SaaS, né, que você vai... Eu criei um software aqui onde eu vou colocar, o cara vai cadastrar o nome do usuário e senha dele, e ele vai ter um banco de dados, vai cadastrar informação de paciente, um software por uma clínica, qualquer coisa, um RP, um CRM. Cara, você precisa submeter esse software a um teste rígido de penetração, que é o Pen Test, que chama, onde um especialista, um hacker, um white hat vai pegar e vai fazer um teste e realmente tentar invadir o seu site. E ele vai fazer um relatório para você, apontando o que você precisa corrigir de segurança ou não. É isso aí. E aí, nessa hora, é que entra a necessidade dos dois, né? Tanto do profissional de infra quanto do profissional desenvolvedor. Não só. Muitas vezes você tem que ter um DBE junto, um DBA. Você tem que ter esses caras juntos, cara. Depende, claro, depende da escala. Às vezes você tem uma situação em que o cara de infra é o cara que vai falar de banco, é o cara que vai falar de infra como um todo, né? Dependendo, às vezes é uma pequena empresa, às vezes é um contexto simples, mas se a gente vai falando num contexto mais robusto, você tem que ter esses profissionais ali, essa qualificação ali disponível, né? Pode ser um profissional só, mas a qualificação tem que estar lá, né? De DBE, de DBA, de desenvolvimento, de infra, esses caras vão ter que estar lá. Agora, sempre que a gente fala de segurança da informação, a infraestrutura é o que vem primeiro. Muito bom. Sem conhecimento de infra, você não vai conseguir ser um profissional de segurança. Pô, legal. Gostei do papo de hoje. Achei bacana. É gostoso falar assim, é gostoso falar disso de maneira descontraída. A gente vai tentar, como eu já disse, mencionei no último podcast que a gente disponibilizou, manter uma frequência maior aqui. Então eu não quero prometer nada, não quero prometer uma periodicidade, mas a gente vai tentar manter isso aqui, porque eu acho que ajuda bastante e a gente tem um feedback muito bom. E eu gostaria que você desse esse feedback sobre esse podcast que a gente faz aqui. Então, escreve no comentário. Né? O conteúdo, pô, legal, isso fez sentido. Né? Cara, fala sobre o assunto X. Sugiram temas. Né? Escreve aí nos comentários. Vocês vão ajudar no engajamento, vão ajudar o canal a crescer e vão ajudar bastante a gente aqui. Então, eu espero que o tema tenha sido sadio, saudável para vocês. Espero que vocês façam um bom proveito. E tamo junto. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.